No vídeo de hoje eu vou te contar um pouco da minha história, como tudo aconteceu. Eu nasci no interior do Gerais e aos 6 anos de idade eu saí de casa. Eu saí porque falaram que eu iria para um lugar que o ensino de certa forma era melhor. E foi para outro interior um pouco mais distante. Mas desde essa época eu sempre tive muito sonho de estudar muito mesmo e para ganhar melhor, é claro. Então eu saí. Aos 6 anos de idade eu saí de casa e comecei a estudar. Fiz a alfabetização. Aí quando fiz a quinta série nesse mesmo lugar, depois eu fui para outro interior do Gerais, muito mais distante do que o lugar que eu estava morando. E a gente ia, eu juntamente com meu irmão, a gente pedalava 30 km naquela época, na estrada muito ruim, areia, colinas, subidas e descidas e muita areia. Estrada muito ruim. A gente não tinha condição financeira naquela época para ter uma bicicleta boa, uma bike boa. E naquela época eu ia numa Monarch. Aí depois eu comprei uma bike naquela época, eu creio que no ano de 2010. R$ 70 naquela época. Uma bicicleta pequena. Mas também não tinha essas condições assim para arrumar. A gente foi, passou de ano, é claro. Naquele lugar a gente enfrentou várias dificuldades, morou na casa das outras pessoas, mas a mãe sempre ensinou a gente a se comportar como gente. Nos ensinou a fazer as coisas, a saber fazer as coisas, a saber como respeitar as pessoas. E assim a gente foi. Isso foi a sexta série. A gente fez somente um ano. Aí voltou para onde a gente passou a nossa infância. E lá foi feito a sétima, a oitava e o nono ano. A gente fez, passamos de ano também. Eu passei no caso, sempre procurei me dedicar ao máximo para que eu não ficasse reprovado em nenhuma disciplina. Aí com isso a gente teve vários acontecimentos na família, a gente lá no sertão, mas a gente foi preciso vir para a cidade para estudar. Porque na cidade é onde tem o ensino médio, tem faculdades. Então eu fiz o primeiro ano pela manhã, aqui na minha cidade. Fiz o segundo ano pela tarde, muito mais quente, é claro. E no terceiro ano, pela noite. Eu concluí à noite porque tinha que trabalhar. E foi também o ano que minha filha nasceu. Para quem não sabe, eu tenho uma filha. E fácil não foi muito difícil. Nessa época eu trabalhava em uma oficina mecânica. Eu morava de um lado da cidade e ela, vamos supor que seja do outro lado. É cortada por uma BR. É mais ou menos, acho que uns 12, 15 km. E eu ia de bike todos os dias, pedalando também. Foi a vida toda pedalando. Para ir para a escola, para ir para o curso, para ir para o trabalho, sempre foi de bicicleta. Um tempo eu tive uma Twist, uma moto do meu irmão, que eu andava nela, mas não era tanto. Naquela época eu não era habilitado. E então, foi dessa forma. Aí terminei o terceiro ano. Logo após eu estava concluindo o terceiro ano, no mês de novembro. Já tinha passado, foi na época que meu irmão se acidentou, foi preciso eu acompanhar ele para Imperatriz. De certo que eu já tinha passado muito antes de ter encerrado. Tinha passado muito tempo antes de ter encerrado o ano letivo. E quando estava no mês de novembro, eu fiz um seletivo para a faculdade de letras, para o curso de letras. E eu passei. Aí, com isso eu fui fazer o curso de letras. Eu não sabia realmente se era isso que eu queria. Mas eu me identifiquei. Aí hoje eu sou como escritor. Isso me ajudou bastante. Não significa que fazer letras você nunca vai errar e vai saber todas as coisas. Não. Você apenas tem a graduação para aquilo ali. Dessa forma, estou pelejando até hoje. Próximo vídeo eu dou mais uma continuidade um pouco da história, de como foi esse processo de fazer o curso, como eu já trabalhei em outras empresas privadas e o que eu faço hoje. E quando eu concluir todo esse processo eu vou falar um pouco do dia a dia, do que eu faço.
E tamo junto. Que Deus abençoe. Continue lutando pelos seus sonhos. Nunca deixe de acreditar que você vai chegar lá. Sucesso, viu?